Você sabia que existe uma programação mental oculta, que elas são chamadas de crenças limitantes e moram na sua mente inconsciente? Se para você conquistar os seus sonhos, ter uma vida abundante, tem sido difícil, isso pode ser culpa da sua crença que você carrega. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria que você me ajudasse se inscrevendo nesse canal para você acompanhar todos os nossos conteúdos. O inconsciente é um tema muito profundo, onde eu comecei a gostar e quero falar um pouco desse tema. Por quê? Como simbologia, eu sempre uso a figura do iceberg. Pensa que você está visualizando um iceberg agora e a ponta do iceberg que fica acima do nível do mar são pequenas, mas na sua profundeza, o inconsciente é um processo totalmente gigante. E se você perceber, 5% em nível consciente é o que as pessoas trabalham no dia a dia. A camada mais profunda, ou seja, 5% é consciente, 10% é sub e 85% é inconsciente. Então nosso inconsciente coletivo é o que rege a nossa vida, é a nossa história. Agora vamos para o personagem individual. As minhas crenças que mais me limitaram, que me limitam, estão alojadas nessas camadas mais profundas. Então o inconsciente é algo que dói, que você permanece às vezes nesse estado por anos a fios, 10, 20, 30, talvez uma vida. Então o processo é como buscar entender essas mentiras pessoais, que são as nossas memórias inocentes, inconscientes, que bloqueiam, que nos trava. As pessoas normalmente me perguntam: o que bloqueia? Como que eu consigo lidar com as crenças limitantes? Essa é uma pergunta que tem percorrido a vida toda e muitos grandes pesquisadores baseados no comportamento humano fazem esse tipo de pergunta. O que te limita? O que te trava? Limita a gente? O que bloqueia? O que crenças são essas? Nós podemos chamar de mentiras pessoais. É quando você faz uma pergunta: qual é a tua mentira pessoal? Por que eu falo desse tema agora? Porque eu estou me debruçando sobre esse tema, porque eu tenho lido, eu tenho ouvido, eu tenho assistido matérias, documentários, lido livros e vi que o segredo da virada do plot é você ter um emocional equilibrado, né? É o equilíbrio emocional. Essa pergunta é uma pergunta recorrente: qual é a sua mentira pessoal? O que te trava? E às vezes as pessoas não sabem o que é uma mentira pessoal. A mentira pessoal é o pensamento negativo mais frequente em nós. Essa seria a pergunta: qual é o pensamento mais negativo que você tem sobre você mesmo? E aí nós traduzimos ou trazemos para uma realidade como uma memória de trauma ou algo inconsciente profundo, que são as crenças limitantes, os paradigmas, aquilo que mais nos bloqueia. Então tem sido um estilo de vida a partir dos anos para cá, eu ler, eu pesquisar a partir de mim. Eu lembro que uma época eu tinha chegado da Europa já pela segunda vez, estava trabalhando, não estava com problemas aparentemente nem financeiro, nem de saúde, mas eu me sentia uma tristeza, uma vontade de chorar do nada. Foi aí que eu comecei a conversar com a minha esposa sobre isso, botar para fora, falar sobre isso, e comecei a me debruçar sobre esse tema. Hoje eu já faço um curso, estou me formando agora em psicanálise, já estudo há algum tempo e resolvi fazer o curso de psicanálise. Por que não psicologia? Porque eu entendo que eu poderia, enquanto psicanalista, ajudar pessoas de forma livre a entender não só o efeito, mas sim a causa. É por isso que eu me debrucei sobre essa temática. Talvez você me conheça apenas como saxofonista, mas está aqui um quase psicanalista. Já estudamos muito, são 3 anos de curso, já passamos mais da metade.
E além disso, é uma matéria que você começa a estudar. Eu já estudo há 6 anos, mas estou fazendo curso agora. Então você começa e não para mais, é o tempo todo pesquisando. E eu creio que eu posso impartir, dividir a minha dor, o meu sofrimento e as minhas experiências com você e poder te ajudar também. Qual é a dificuldade do ser humano, se nós voltarmos lá para aquela historinha, aquele gráfico, aquele exemplo lá do iceberg, né? No mundo, o processo diário, as pessoas têm um lado inconsciente e permanece aí pela vida toda, né? As pessoas têm dificuldade de buscar o novo, o autoconhecimento, ler um bom livro, fazer um curso, você fazer uma ginástica, você fazer qualquer tipo de transformação ao que você queira fazer de novo. As pessoas têm essa dificuldade porque elas estão no nível consciente. O cérebro, ele é excelente para economizar, para nos proteger, né? Eu sempre falo, uns chamam de preguiçoso, mas o cérebro, ele é feito para nos proteger. Então, nesse estágio que eu chamo de zona de conforto, as pessoas têm essa dificuldade. É a rotina, você acorda, mantém aquela rotina de sempre, passa o seu dia e você acaba a semana, meses. E aí chega naquele final de ano, nós prometemos aquelas coisas todas, né? Vou emagrecer, vou correr, vou mudar de emprego. E a gente sela no dia 31 uma realidade que vai mudar, mas na verdade são mentiras que a gente está contando a cada ano, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então a maior dificuldade é acessar essas camadas subconsciente e inconsciente. É como se fosse um exercício, uma inversão cerebral. É uma atividade que você tem que trabalhar para criar novos hábitos. Como criar novos hábitos? Da noite para o dia, não. Criar pequenos novos hábitos e perpetuar aquilo, né? Eu estava assistindo outro dia um TikTok de um coach, e ele falava a respeito que as pessoas falam que quanto tempo eu tenho que criar esses novos hábitos? Ele estava dizendo que no mínimo para você mudar de atitude, você começa fazendo esse pequeno hábito durante, umas pessoas dizem 21 dias, mas é muito mais de 21 dias. Ele falou 21 dias para iniciar, depois 3 meses para você acostumar e no mínimo 180 dias para você mudar de hábito. Os nossos hábitos normais do dia a dia, que a gente está acostumado a fazer, são hábitos negativos, e a gente faz sem sentir, e a gente vai fazendo ele por longas horas, por longos dias, por longos meses, e isso se torna uma realidade, se torna uma verdade para nós, que não é a realidade. Hoje a gente tem a dificuldade de encarar e de ver a nossa real personalidade, o nosso real eu, né? A nossa situação psíquica e mental. Faz com que a nossa vida venha sendo regida por essas crenças que não são verdade, são verdades nossas. Então eu particularmente, eu acho que eu me tornei um entusiasta nessa temática, né? Nessa questão de pequenos hábitos. Eu sempre digo que se nós fizermos uma atitude diária, um pouquinho só, todos os dias, né, como uma página de um livro, uma flexão, uma volta numa quadra, uma caminhada, no final do ano, a gente chega ao final do ano com um pouquinho mais de transformação, uma mudança de transformação drástica, né? Essa que é a mudança, começa pequeno e sonhe grande na transformação, pequenos passos sustentáveis, né? As pessoas perguntam o que pode auxiliar nesse processo. Eu sempre digo que alguns professores dizem que as 2 horas de sonos finais vão influenciar diretamente no acordar, né? O acordar é uma coisa divina, né? Da cor a alguma coisa. Normalmente as pessoas que não têm hábitos saudáveis, né, dormem com o celular na cama, do lado do travesseiro, televisão no quarto, essas coisas todas, tira a tranquilidade do sono. A primeira mudança é simples, é você mudar hábitos pequenos, né? Menos TV, menos notícias ruins, eu sempre falo isso, menos celulares, e mais de algo que faça bem para o teu processo, né? Para o teu espírito. Não tem uma regra, não tem, é você
você ter aquela sensação daquilo, o que está te fazendo mal, você tipo, se conhecer, né? E mudando essas coisas. Você sabe que quando você assiste uma reportagem se sente mal, você sente quando sai do celular depois de muito tempo se sente mal, você começa a fazer essas mudanças, né? Essas transformações, ela acontece quando você começa a escrever, né, aquilo que você quer mudar. Eu sou um cara que eu tenho as minhas coisas tudo anotado, né? Não sei se por falta de memória ou por questão de hábito de ter aquilo ali no visual, porque quando você tem no visual você consegue se organizar. Você lembra, você olha, você pode pregar numa parede, você pode pegar na porta da geladeira, atrás da porta do banheiro, atrás da porta do seu quarto, na porta do seu armário, por dentro, por fora, para que você lembre daquilo e você visualize. Eu sempre falo, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu sempre falo que a boca do nosso cérebro são os nossos olhos, ali que entra toda a alimentação e tudo aquilo que nós vamos nutrir dentro da gente. Eu sempre passo essas dicas, né? Porque eu sei que são coisas que funcionaram para mim. Não quer dizer que vai funcionar para você, mas são pequenos hábitos que eu acredito sim que eu posso impartir e dividir com você essa mudança. Então a minha ideia central aqui é essa, não é descobrir a roda, não, é que você tenha acesso a algumas informações que eu tive para que você consiga viver no seu potencial máximo. No seu potencial máximo. A grande realidade é que nós fomos criados como uma Ferrari de 300 cavalos, né? Por assim dizer, mas nós estamos andando na velocidade de um Fiat 147, que vai a 100 km por hora, e a gente está andando ali a 40, a 60. Eu quero que você preste atenção nisso. É importante você destruir essas crenças limitantes dessa forma que eu estou falando. A realidade é uma outra coisa, mas através dessas crenças, dessa falta, desses maus hábitos, dessa trava que está no teu subconsciente, você acredita que isso é uma verdade. E não é uma verdade. É a sua verdade particular. E que nós devemos acessar essas camadas mais profundas para que nós possamos conhecer a verdadeira realidade. E nesse canal eu vou tentar te ajudar nisso. Valeu?